bendito aquele que vive, reina e governa todas as coisas para todo sempre. Ó Pai amado, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, te pedimos o entendimento mais uma vez nesta manhã, porque sem Ele não aprenderemos nada, não saberemos nada. Que o discernimento seja colocado na nossa mente, no nosso olhar e no nosso pensamento, Pai. Senhor meu Deus, revelando a maravilha da Tua palavra, revelando aquilo que o nosso coração anseia segundo a Tua santa vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, mais uma manhã diante do Senhor, a qual não merecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar? Certinho? Tá? Nós vamos falar sobre batismo, que é a terceira parte do estudo baseado em Hebreus 6. Eu vou até deixar aberto aqui por enquanto Hebreus, pedir os irmãos só para lembrança. Deixa aberto Hebreus 6, que tem sido a base, a orientação para o estudo desde o início. O que nós fizemos? Hoje nós vamos dar uma introdutória, então nós vamos comentar. Eu peço aos irmãos que comentem, mas é comentar para fortificar o estudo. Comentem porque nós temos, não é dúvidas, nós temos desejos de compreender, então os irmãos estão com liberdade para perguntar qualquer coisa acerca disso. O Hebreus 6 fala assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Isso nós já estudamos. E da fé em Deus, estudamos. Então, só, dois princípios. E esses dois estão interligados. Arrependimento e fé estão juntos. Aí vem, da doutrina de quem está escrito aí? Da doutrina dos batismos e da imposição de mãos. Os dois, os irmãos vão ver no próximo estudo, quando terminar o de batismo, vamos ver que imposição de mãos está ligado ao batismo. Ligado. Em significado e em ação. E depois, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É isso? É ressurreição dos mortos. Eu falei do pecado, mas é ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, se nós vamos falar sobre batismo, aqui todos, bem dizer, são batizados. É isso, o Miguel. O Miguel ainda não. Mas quando vocês foram batizados, qual foi o processo? Eu quero que comentem mesmo. Qual foi o processo que teve, não é interior dentro de vocês, não. O processo à volta de vocês. O Sandro pode falar de forma breve como foi, bem alto, o processo do batismo não interior. Sim, externo, tudo, detalhes e tudo. Como é que foi? O que eu me lembro foi que foi me feito convite se eu iria, no caso assim, aceitar. Certo. Eu quis e falou-se de uma classe de preparação, do que seria o batismo, do que isso influenciaria na minha vida, e eu estudei lá com a pastora Hélia mais ou menos 3 meses. Coisas isso. Da Bíblia, doutrina, certo. Coisas que envolvia a parte de preparação seguinte. Aí no final fazia essa pergunta: então realmente você quer? Eu falei, sim. Certo. A irmã Elizabeth foi antes, não é isso? Foi antes do Alessandro, não foi? Na mesma igreja? Foi na mesma igreja, acho que foi antes, não? Não, foi antes, porque acho que o Alessandro, quando foi para lá, você já era membro da igreja, não era? Mas tu já era batizado? Não. Não, ele foi batizado lá, ele não era. Não foi? Não era. Mas foi depois de mim. Foi. Então, depois então, foi antes, foi a mesma coisa o processo dele, não foi? A Silvia. O meu é longa história. Não. Apenas a sua volta, como é que foi? A sua volta, ou seja, não interior, mas assim, do que o Sam contou, deram o curso, fizeram isso, fizeram aquilo e você? Eu não tive curso, pulei já essa parte, porque como já estudava com você, aí o meu sonho era me batizar lá na Praia Seca. Aí fomos lá, conversamos com o teu pai, depois me foi marcado quando tivesse o próximo batismo. Isso, é isso que eu quero saber. Mas a melhor lembrança que eu tenho é do dia, né? Do que foi falado lá, da hora em que eu mergulhei com você e com o teu pai
e depois quando eu saí da água. Certo. Eu estou guardando a resposta de todo mundo. Felipe, circunstancial, ou seja, a sua volta, bem breve como eles falaram. Teve Como foi o seu batismo? uma aula apenas, explicando o que era. Houve a oportunidade de perguntar se quem queria. E depois houve apenas uma classe explicando o que, né? Perguntando se a gente tinha certeza, se era da nossa fé. E batizou. Preste atenção em tudo isso. Joyce, também circunstancial. Foi a Como mesma você? coisa, foi Não, mas uma explica. aula. Tipo, pode chamar. Foi uma aula. Cadê a Bachata? Fala. Uma aula que teve antes e me foi oferecido também me batizar com os outros adolescentes que também iriam se batizar e eu aceitei. Certo, isso. Tá vendo aqui? Por que eu comentei circunstancial? Porque na verdade o batismo tem sido isso. Circunstancial. Por mais que expliquem, por mais que deem cursinhos, as pessoas se tornam circunstanciais. Ou seja, se eu estou na igreja, eu tenho que ser o quê? Batizado. Não é isso? Essa introdutória também demora. Porque os irmãos vão ver. Eu vou falar como fala uma pessoa engraçada, já pronunciou essa frase. Eu não vim para dar certeza para vocês, mas colocar a dúvida. Isso os irmãos entendem. Eu quero trazer a dúvida para que vocês cheguem à certeza. Por que circunstancial? Porque as igrejas, elas pensam o seguinte: a partir do momento que você se converte, há determinadas circunstâncias iniciais que fazem parte do teu processo. Por exemplo, você começa a congregar na igreja, não é isso? Você começa a ter uma comunhão com os irmãos e vê diferenças. Ou seja, é como rico e pobre. Eu não sou batizado, os irmãos já são batizados. É mesmo? Mas por que você está vendo essa diferença? É porque eles participam da ceia e eu não. Vão só pegando isso. Participam da ceia e eu não. Eles têm certificado de batismo. Eu não. Eles podem exercer cargos na igreja. Eu não. Os irmãos estão entendendo? Dá para botar a mente nisso aqui? Porque todos passaram por isso, mesmo que subjetivamente. Todos passaram por isso. Dentro da mente fica uma visão. Você é diferente. Você é diferente. E aí a pessoa vai e... Olha, quem quer fazer o curso de batismo? Olha todo o processo agora. Não é mais simples, processo. Quem quer fazer o curso? Eu quero fazer o curso. No caso, 1 dia, 3 meses, não é isso, Alessandro? Ok, prestem bastante atenção nisso para a gente entrar no primeiro trecho. Você faz o curso. E esse curso realmente é explicado. Significado do batismo, isso, aquilo e aquele outro. No Alessandro foi feita uma pergunta, deve ter sido feita para a irmã Beth também, e os pastores também fazem. Mas a minha pergunta é para você. Na época você compreendia essa pergunta? Entenda bem, não há excelência nenhuma de quem está perguntando, não. Porque o que está perguntando também, sinto muito explicar, isso vamos ver biblicamente, também está perguntando praxe. Porque fizeram da doutrina apenas uma regra. Eu pergunto, você responde e fica tudo certo. Durante 3 meses. Qual foi a pergunta que eu fiz agora? Durante o ensino. Explicaram para vocês. Mas e vocês? O que vocês entenderam daquilo ali? Por favor, falem. Falem cada um abertamente, normal. Não existe aqui, eu vou passar vergonha, eu vou falar isso. Fala, Sandra. Eu entendi que aquilo ali seria uma decisão que eu ia tomar diante dos homens, da igreja, que não teria volta. Certo, tudo bem, ok, isso. Tá, tudo bem, não teria volta. Mas dentro de você compreendia isso? Sim, dessa forma sim, compreendia que eu estava cumprindo aquilo que me foi ordenado. Certo. E eu entendia que aquilo ali mudaria também espiritualmente. Quantas vezes, desde aquela época para cá, você lembra, acorda e lembra do teu batismo? Honestidade.
do batismo, só em ocasiões específicas quando se toca em assunto de batismo. Que você lembra, quando você vai para o batismo, você lembra que você foi batizado. Isso aí. Olha bem. Entenderam a pergunta agora onde eu cheguei? Quantas vezes, irmã Beth? Não é um julgamento, é apenas os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Acorda pela manhã, maravilhoso dia que eu fui batizado. Por exemplo, todos os dias, vou apelar, todos os dias. Isso não existe, concorda? Não. Felipe, lembra? Não. Mas vocês têm uma carta escrita. A Silvia não foi pegar dela, lá, está lá na praça que meu pai prometeu. É o documento que tem que apresentar lá diante de São Pedro. Não me deram. Não, calma. Pode deixar. Se você não falecer hoje, ainda dá tempo de pegar. Isso é uma brincadeira, mas vai levar para um assunto sério. Olha, quando eu pergunto para os irmãos o que os irmãos pensavam, eu vou tomar a liberdade e teria a coragem de dizer, vocês não pensavam nada. Vocês apenas ouviram. Irmão Jerônimo está entrando em julgamento? Não, eu sou o primeiro da fila. Ah, então foi válido? Não vai ser nada disso. Apenas eu estou dizendo de que a principal doutrina, uma das principais doutrinas do cristianismo foi colocada como corriqueiro. A proibição, escuta, vocês já viram alguém se... Claro que existe circunstância, mas é tão enorme o contrário que talvez não haja. Na verdade, ninguém é proibido de se batizar. Não é isso? Salvo alguma política dentro da instituição, sabe? A Tirando... igreja diz que não, né? Que se a pessoa viver como assim, junto, né? Sem ser casado. Mas é que aí que eu tenho. Não, mas aí isso é que eu quero entrar. Olha bem. Não, você perguntou que não. Isso, não. Salvo algumas circunstâncias da instituição. Mas eu quero falar para os irmãos o seguinte: se batismo, num significado geral, significa sepultamento, olha bem. E Jesus falou assim, ó: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro pronuncia isso dissecado lá em Atos 2, não é isso? Ele pronuncia, não pronuncia em nome do Pai, ele explica a situação de cada um, de cada posicionamento. O batismo, ele se relaciona com o quê? O que acontece antes de você querer ser batizado? O que acontece antes? Que nós já estudamos. A conversão. Você, Antes da... você se arrepende. Não, isso, mas a primeira. O arrependimento. O arrependimento, ok. Certo. Ao arrependimento. Quando você deseja ser batizado, qual é o ato que vai acontecer que é verbal? Ou seja, confessa. isso. Mas tudo bem. Só que no arrependimento, você confessou os seus pecados, certo? A Bíblia fala, se com teu coração creres, não é isso? E com tua boca, que nós já estudamos, confessares. No batismo, esse confessar no ato do batismo é uma assumição de que tudo aquilo relacionado ao arrependimento, você está literalmente num ato falando publicamente: nunca mais retornarei a essa vida. Essa é a parte que eu quero entrar. Nunca mais retornarei a essa vida. Em hipótese alguma, eu voltarei aos meus pecados que foram perdoados 2 vezes, não é isso que a Bíblia diz? 3 vezes? 4 vezes? Uma única vez, não é isso? Joyce entende isso? Foram perdoados uma única vez. Abram a palavra de Deus em Atos 8, versículo 26, por favor. Atos, capítulo 8. Nós vamos ver isso. Atos, capítulo 8.
hoje realmente é uma introdutória. Vou dizer por quê? Porque eu não tive nada antes organizado para falar para os irmãos, e isso vem de Deus. Não é introdutória porque eu não tenho nada para falar, não. É porque vocês têm que ter uma compreensão antes de partir para a palavra que vai ferir o coração de vocês. A palavra, ela é o quê? Uma espada de 2 lados de corte, não é isso? A mesma palavra que te condena, vou falar o contrário agora, a mesma palavra que te condena é a mesma palavra que te salva. Não é isso? Não é isso? Sim. Lembra do diálogo, antes da gente ler, lembra do diálogo de Jesus com os escribas, fariseus e doutores? Não pensem que eu vim julgar vocês. Há outro que vai julgar vocês. A palavra que eu vos tenho dito, essa vos julgará no último dia. Então a palavra é que penetra o interior da irmã Elizabeth, do Alessandro, e perscruta toda a situação. Junta, medula, ela divide alma e espírito. Ela sabe, a palavra sabe tudo que é dentro de nós. Nesse texto que vamos ler, fala sobre o eunuco. Quem já leu essa passagem? Todo mundo já leu, não é isso? Então, nós vamos ler, vamos pegar a passagem com calma e vamos até chegar ao ponto importante. Fala assim, ó, eu vou ler, depois eu vou pedir alguém para continuar. E o anjo do Senhor, versículo 26. Todos acharam? Sim. Miguel achou, todo mundo? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Que está o quê? Deserto. Olha só, no original diz assim, não tem ninguém lá. É sério? Aqui já está dizendo, está o quê? Deserto. Vai para aquele lado lá. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, olha só, já não estava deserto. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem era um homem importante. Regressava e, assentado no seu carro, lia quem que está escrito aí? Profeta Isaías. Bom, ele lia o capítulo 53, se irmãos virem. O capítulo 53, só que naquela época não era capítulo. E outra coisa, vocês vão tentar, como é que ele estava lendo Isaías? Que era escrito. Porque os pergaminhos, lembra que Paulo cobrou, e traga também, falou para Marcos, numa carta, não lembro, falou, traga os meus pergaminhos, que me são importantes. As pessoas compravam que aquilo era copiado. E só as pessoas com uma situação financeira abaixada conseguiam comprá-los. Porque eram copiados fielmente pelos escribas. Era repetido, então aquilo não podia ter falha. Era tudinho. Então quando você comprava o original, não havia esse negócio. Era assim. Isso, esquece a vida deles. Era uma responsabilidade, eles tinham esse temor e tremor de copiar fielmente. E ele ia lendo. Olha só. O versículo 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Agora alguém continua para mim. Irmã Elizabeth, por favor. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Pode ir. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Todo mundo passa por cima dessa pergunta. Ele tinha que ter um entendimento da palavra. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando ele fala assim, entendes tu o que lê? Filipe não duvidava dele. Para começar, que o Espírito já tinha designado. Filipe queria uma entrada. Ele queria uma forma de, assim, eu tenho que ver no coração dele alguma coisa para que eu possa entrar com a palavra da salvação que ele deseja. Entende tudo que lê? Aí continua, Beth, olha o que ele respondeu. E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Pode continuar. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Pode continuar. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento,
a quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Isso, para aí. Esse questionamento do eunuco, ele queria saber se ele sofreu tanto. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos ler um outro trecho que vai se ligar a isso. Se ele sofreu tanto, essa pessoa sofreu é quem? De quem ele está falando? O profeta está falando dele mesmo, porque eles achavam que era Isaías está falando dele. Inclusive, alguns textos de Isaías, nós sabemos que falam do Messias, os próprios judeus não aceitam, dizem que o profeta está falando dele. Isso na época era notório, porque o Messias ainda, para eles, não tinha vindo. Eles não recebiam Jesus como o Filho de Deus. Então, para eles, eles achavam até que essa parte, eles achavam tanto que o Messias era um triunfante terreno. Já ouviram falar isso? Tipo assim, que iria livrar de todas as situações terrenas. Ele não está diferente do que se prega hoje, não? Sabe? Esse Messias já veio para todo mundo. O que faz com que a sua vida... O Messias veio para botar a sua vida boa. Então, quando os judeus liam essa parte desfigurada, não havia parecer formosura, eles eles rejeitavam o entendimento. Eles falavam que o profeta estava falando dele. Por isso que o eunuco perguntou, ele teve dúvida. De que ele está falando? Entendeu? Porque quando ele compra o livro, havia instrutores. Ele não era assim, ele pegou e falou, de quem está falando? Ele já tinha um entendimento. Ele pode ter falado assim, não, isso não pode ser. Não pode ser um profeta. Os irmãos estão entendendo? Olha só. Não pode ser um profeta. Vem cá, Felipe. Repete a pergunta, repete, que é muito importante. Repete. Rogo, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Esse algum outro que é o mistério. Por que Felipe queria entrar? Sim. Era de algum outro. Pausa aí. Lembra quando Paulo, em Atos, que a Joyce tem lido e está maravilhada, lembra que Paulo no Areópago, aquele local da Grécia em que se reuniam os sábios, e ele olhou e tinha Deus para tudo, lembra? Apolo, Minerva, Diana, vai embora. Até que teve um local que não tinha uma estátua, que estava escrito o quê? Quem lembra? Ao Deus desconhecido. Os irmãos devem estar perguntando, o que isso tem a ver com o batismo? Não vamos ver. É desse Deus aqui que eu quero falar para vocês. Entenderam? Porque as coisas de Deus são perfeitas. A vocês, a mim e a muitas pessoas que se batizam, recebe o trivial. Olha, você crê, tá bom, o churrasco lá está pronto. Entendeu? Por quê? Eu pergunto aquilo que eu devo perguntar. Você me responde aquilo que você deve responder. Quem é que tem coragem de falar no batismo? Não vou me batizar, não. Não vou me batizar porque eu estou prometendo uma coisa que no meu coração não tem. Ninguém fala isso, reparou? As pessoas sentem isso na hora do batismo, mas se batizam assim mesmo. Pode falar. Marca aí onde você parou, tá? Eu tenho uma amiga que ela se batizou. Eu batizei com ele, né? A gente fez um cursinho e tal. Mas essa amiga minha estava assim, quem quer batizar? Aí foram lá, deram aquela roupa e se batizaram. Certo. Então assim, não teve nem uma explicação, acho que não. Certo, Beth, mas a única coisa necessária não está na explicação. Vamos ver, olha a maravilha. Nunca a palavra vai ser dita e explicada de forma verbal humana. Ela tem que se explicar. Isso, olha só. Lê o restante, por favor. Aí depois você pode até complementar se você quiser. Ó. É aqui. 35, né? Isso. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Continua. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Você sabia que o trecho de Isaías não fala nada sobre isso. Olha só, de repente você, o que impede de eu ser batizado? Agora que vai entrar a compreensão dos irmãos. Pode falar. Mas assim, aqui ele disse, aqui tem água, mas no caso desse eunuco, ele não já tinha lido ali aquela pergaminho que você falou? O rolo. Mais ou menos ele só, a dúvida dele não seria só
se o rapaz, se o Isaías está falando dele ou de algum outro. Isso, mas aí quando Filipe anunciou, o outro anunciou que em Cristo, mas o que eu quero chamar a atenção é que a frase termina assim, ó, eis aí a água. Então tá certo, eis aí a água, quem vai ser batizado já pulou para o batismo. Então vamos conjecturar de que tenha tido um diálogo longo, não é isso? Preste atenção nas respostas que vocês deram acerca do batismo de vocês, as circunstâncias. Quando o eunuco fala assim, eis água aí, o que me impede? Essa frase me impede. Não havia nenhum impedimento com relação à fé. O que o eunuco falava assim, olha, tem água aqui, não vejo nenhum impedimento na minha vida, olha só, de que eu receba esse batismo. Porque agora eu estou colocando minha palavras, porque agora eu creio. Foi-me revelado. Passou toda a minha vida, senhor Filipe, na minha frente. E vi que ainda que eu fosse bom, que eu me considerasse uma pessoa boa, os meus pecados passaram por mim. Porque esse homem que é justo, ele foi desfigurado pelos meus pecados. Agora eu compreendo, senhor Filipe. Muito obrigado, porque o meu coração arde nesse momento. Essa compreensão que eu tenho não foi a que me disseram lá na sinagoga ou lá na feira dos rolos. Apenas me venderam o livro, mas eu sabia que tinha um mistério. Eu estou aumentando tudo. Eu sabia que tinha um mistério. Então agora, eu quero declarar de que creio aqui em Jesus. Então, isso tudo é uma frase. O que me impede? Porque de mim não impede nada. Só que aconteceu o contrário. Hoje em dia as pessoas se batizam por constrangimento. Você tem que se batizar, você não compreende nada. Irmãos, guarda essas frases que eu estou falando, porque talvez alguém pense assim, cara, mas está pegando o troço sem ninguém falar isso. Sim, ninguém fala, mas vocês vão ver que é palavra. Pode falar, Beth. Pode falar. Porque eu vejo, mas é só para me tirar a dúvida. Pode falar. Porque eu conheci uma irmã que ela tinha desejo de se batizar e não foi batizada porque o marido dela não queria casar com ela. Aí, segundo lá as normas da igreja dela, tinha que ser assim. Certo, então, beleza. Aí, mas aqui que você está explicando não tem nada. Isso, olha bem. O que me impede? Não, calma, o que me impede? Porque não há nenhum impedimento para o arrependimento, não há nenhum arrependimento para a remissão dos seus pecados, não há nenhum arrependimento para quem deseja professar publicamente. Termina de ler o texto, por favor, Beth. Versículo 37. 37, vai. E disse Filipe. Pronto, para aí só um minutinho. Agora presta atenção. Essa frase é a frase crucial para o entendimento de vocês acerca da pergunta inicial. Vai. E disse Filipe, é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso, entendeu agora? Mas as pessoas pegam isso e falam assim, tá aqui, realmente ele cria. Não. Quando ele falou, o que me impede? Nada. Ele falou assim, é lícito te batizar. Não quer dizer que seria ilícito. Ilícito. É lícito te batizar. Vai ter validade para você e será recebido o seu ato no céu. Se o quê? Crer. Como é que é o resto da frase? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, creres. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, mas Creio de todo o coração. de todo o coração. Essa medida não estava na lei? Amarás ao seu teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Olha o peso das situações que estão todas implícitas no batismo. É lícito? Será reconhecido diante de Deus se crer de todo o coração. Filipe sabia o que estava no coração dele? Era verbal, não era? Por isso que o que você professa é resultado do que está o quê? Aqui, não é isso? Mas você pode falar, não pode? Pode. É nesse ponto que eu quero entrar. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso, naturalmente, que se vive uma pessoa jubilosa? Dando pulos de alegria. Isso, não é isso? Então, já basta saber isso, é jubiloso. Mas não era o estado dele antes.
Você sabe o que o eunuco comprou quando declarou publicamente? Porque havia comitiva, lembra que ele estava indo numa comitiva? E havia um representante do reino de Deus, chamado Filipe. Então isso é público. Ele literalmente assumiu, ainda que me aconteça qualquer coisa na minha vida, eu renuncio a qualquer situação que me separou até hoje do Senhor. Eu renuncio. Essa profissão de fé, isso é julgado diante de Deus. Eu posso só comentar um pouco? Pode falar. Lá, assim no início mesmo de hoje, você falou uma coisa, é revelada a sublimidade do batismo. Isso. A igreja, de forma bem convencionada, acaba tirando essa sublimidade quando apresenta para você como um cumprimento de uma regra dentro daquilo que de vez em quando você comentava que era a cartilha. Isso. Na cartilha, no parágrafo 2 da convenção tal, convenção B, convenção C, está dizendo que você tem que passar. Então tá bom. Tirou toda uma sublimidade. Isso. Toda uma excelência. Tá bom, mas quando tira sublimidade ou excelência, não se torna uma mentira? Lembra o que nós estudamos aqui? Sim, mas isso que eu estou falando, só. Você quer passar a participar da ceia, a ter um cargo e a fazer parte dessa comitiva como importante, então tem que se batizar. Certo. E sendo batizado, serás membro de quê? Desta igreja. Dessa instituição. Então, olha só, o batismo, tanto de qualquer igreja, da igreja católica até qualquer igreja, é simplesmente uma doutrina criada por homens. Não o batismo. Essas regras, essas normas de curso, Nós não vamos falar enquanto não mostrarmos biblicamente, como a pergunta da irmã. Já foi respondida na frase do eunuco. O que me pede? Ele não falou, ele era etíope, a regra era diferente, devia ter ele era eunuco, ele não tinha esposa, certo? Ele não tinha esposa. Mas a regra deve ser diferente. O que é ético para mim aqui, no Brasil, não é ético, de repente lá em Portugal, você está entendendo? Sim, então, mas a Bíblia não fala dessas regras. Não, isso que eu estou dizendo. Aqui já comprovou uma coisa, que não há impedimento se creres de todo o coração. Não há impedimento. Não existe. Então eu não posso entrar no mérito de exemplos, porque você banaliza a palavra. Já viu o debate? Se você banaliza a palavra. Se eu falo, Beth, não há impedimento, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai revelar isso para você. E não a explicação minha, olha, que isso, Beth. Sabe? Que isso, Alessandro, olha, você pode fazer dessa forma e dessa. Olha, a falta do batismo proíbe uma pessoa da maior expressão de comunhão com o Senhor. Qual é? Deixado em ordem também para essa terra. A ceia. A Santa Ceia. Fazer isso todas as vezes que vos reunis no meu nome. Eles não vão explicar isso para vocês. E eu também não estou nem aí se eles não vão explicar. Porque a palavra diz que se o nosso evangelho está encoberto, só para os que se perdem. Porque os que estão selados, os que estão designados para a salvação, compreenderão. Então, o que fizeram? Pegam esses tesouros, não é isso? Que é dado a todo que crê, e colocam num cofre, guardado lá na sala especial de tal instituição religiosa. E só é tirado para quem merecer. Não tem diferença nenhuma da Idade das Trevas, da Idade Média. Não tem diferença nenhuma. Onde a igreja detinha todo o poder sobre quem vai para o céu e quem não vai. Aí a pergunta da Silvia. Então, se são dogmas de homens, não vou responder isso. Sabe por quê? Porque o que se chama de dogma de homens hoje, e alguém fala contra, é um herege e está blasfemando com relação à palavra, está desafiando as autoridades. Não vamos fazer isso, mas a palavra provará para vocês, ainda hoje. A palavra provará. O desejo de ser batizado, eu já presenciei, já vi pessoas com lágrimas, eu queria tanto ser batizado, mas eu não posso. Irmãos, digam para mim, você errou nisso aí. Existem limitações para o batismo, sim. Claro, eu vou dizer quer ver um exemplo?
Vocês sabiam que o batismo, em termos de ato, de símbolo, é o de João, sabia disso? Não foi substituído o batismo. Só que João fazia o quê? Lembra que nós estudamos aqui? Preparava o coração do povo para uma coisa que estava por vir, chamado Reino de Deus. Então, quando fala assim, com o arrependimento dele, as pessoas já iam, e o texto diz assim, e confessavam os seus pecados. Por quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, aquilo que você esperava. No grego, tem 3 palavras. Entenda, ó, preste bem atenção. Tem batisma, baptizo e bapto. Pode parecer eloquente, mas não é uma coisa bem simples no grego. Batisma significa batismo, a palavra em si. Baptizo significa batizado, batizando, entendeu? E bapto significa mergulhar. Quando essas palavras surgiram no grego, que a língua grega ela teve um início de erudição, não é assim não, o grego ele se preocupava de que a língua dele pudesse explicar, pudessem explicar fielmente o que a sabedoria humana queria expressar. Ou seja, adianta eu ter todo o entendimento assim, de filosofia da minha mente se eu não tenho uma língua boa que expresse. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, o que adianta eu ter uma visão filosófica aqui na minha mente? E a língua não consegue expressar. Os gregos se consideravam assim, quer explicar alguma coisa, nós explicamos na nossa língua. Por isso que Paulo, grava bem o que eu estou falando, Paulo, quando foi falar de Cristo e falava na língua deles, eles ficaram atônitos. Caramba, como é que nós não conseguimos entender uma coisa que está sendo dita na nossa língua? Entenderam? Na nossa língua. Então, na verdade, essas 3 palavras, as duas, batisma e baptizo, elas são unificadas, apenas se diferenciando pelo ato, pelo substantivo ou pelo verbo. Mas essa bapto, ela foi acrescentada. E as pessoas não entendiam muito bem na língua grega, na época. Isso irmão, não é mérito meu não, isso é estudo de linguística mesmo, não foi nenhuma opinião não. 200 anos antes, um médico famoso, que eu já esqueci o nome dele, Cirileu, alguma coisa assim, não sei. Ele fez uma receita, não havia picles na época. É interessante a história, e ele queria explicar porque o picles naquela época não era somente um alimento, servia para muitas coisas, para cura, para tudo, era um alimento que você tomava para ficar melhor, tipo uma vitamina. Então ele, explicando a receita, usou 2 palavras diferentes. E essas 2 palavras foram exemplificadas no Evangelho. Por favor, gente, eu estou estendendo isso, porque vocês precisam entender para que possa prosseguir o estudo. Quando ele usa bapto, ele fala assim, então pegarás o legume, que a conserva era de qualquer legume, de picles, e jogará na água fervente. Esse vai jogar na água, afundar na água fervente, é bapto, é temporário. É temporário. Tirarás o legume da água fervendo, ficou lá tanto tempo, e colocará no picles, que picles mesmo, para eles era aquela água, aquela coisa que ia receber o sabor do... a gente chama de conserva, mas naquela época era uma água bem especial, é muito antigo o picles. Entendeu? Eles conservavam, na verdade era para conservar legumes, porque os legumes eram saudáveis e eles podiam comer a qualquer hora. Então quando ele fala assim, colocarás no picles, ele usa baptizo, não retorna, vai ser consumido ali. Agora, Felipe, principalmente Joyce, que são os 2 mais novos aqui, um exemplo do ato do batismo. Se o significado é sepultamento e ao mesmo tempo imersão, cobertura, tem gente que entra no mérito, o batismo verdadeiro é isso, é aquilo. Na verdade, o batismo é uma imersão, o símbolo é uma imersão. Quando você usa a palavra baptizo, essa palavra,
tem a ver com morte. Alguém já explicou isso para vocês? Nem que seja assim, isso. Mas explicaram que tem a ver com a morte, que você se batiza baseado na morte de Cristo? Sim. E não somente na sua morte, assim, eu estou morrendo para o mundo e estou ressuscitando para Deus. Eu sempre ouvi que era a morte do pecado. Na verdade, sepultamento. É verdade. Isso é verdade. Quando você profere de boca, com a boca, e você come, e você é batizado, houve um sepultamento de toda aquela obra que já tinha acontecido já no arrependimento. Eu não quero mais. Por isso que é bom o estudo sequencial, você vai entendendo tudo. Eu não quero mais. Voltar às velhas práticas, escuta só. Alguém explicou o perigo disso? Sim. Tudo bem, mas hoje os líderes religiosos dessas instituições percebem que já voltaram há muito tempo, todo mundo, e literalmente avaliam o título. Ele é batizado. Fala, Beth. Por favor, marca onde eu parei, porque eu posso perder o fio da meada. Vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, porque eu estou entendendo, assim, Vamos. mas eu até conheço essa pessoa. O batismo é um só batismo. Isso. Nós vamos ler. E Só essa existe pessoa um. foi batizada numa determinada denominação, e quando foi para outra, a outra não aceitou o batismo e batizou de novo. Ótimo. Tá bom, então, não, beleza. Mas eu vou dizer, não escandalize com o que eu vou dizer. Não escandalize com o que eu vou dizer. Eles chamam Dá rebatismo. licença. Se o batismo é uma profissão de fé, concorda que se eu quiser me batizar de novo, por favor, gente, não joguem pedra em mim. Se é uma profissão de fé, e se eu nunca... A profissão de fé, se você entende, não é o símbolo. Se eu quiser me batizar, não preciso nem falar para alguém que eu fui batizado. Vê se vocês entendem. Não está cometendo um sacrilégio, mas você fala assim, não, eu nem entendia nada. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada e agora eu sei. Mas isso não é uma regra, você entende? Porque o que leva o homem para o céu não é o batismo, mas é o resultado dele. Não dele, do batismo como poder, mas o resultado após aquilo. Você não confessou seus pecados? Você não confessou? Retornar às velhas práticas é como desenterrar um cadáver. Mas aí, no caso, a pessoa, ela não tinha essa dúvida. Não, lá olha só. é que... Isso, entendeu? por quê? Ela não quer fazer parte da instituição? É. Ela não pode entrar e sair? Alguém proíbe você de entrar na igreja? Não. Alguém proíbe você de depois de entrar, sair a hora que quiser? Não. Alguém proíbe você de manter comunhão com os irmãos? Então, por que eu me submeteria a isso? Se a senhora entende assim, porque eu quero também, porque olha o erro. Uma das cadeiras. Isso, eu quero uma das cadeiras, não importa se, qualquer uma, até o final, contando que eu esteja sentado. Hã? Não, Eu não me batizaria. eu também não, por causa dessa por Mas causa olha da só. convicção. É. Isso, vamos lá. Não, ele é Sim. formado. Vamos. Olha só. Aí, ó. Aconteceu isso com o Léo, de citar esse exemplo, né? De ter que ir Sei. para uma igreja, aí ele me perguntou. Eu falei, não, aí eu te perguntei. Foi isso que você falou. Que se na época que a pessoa foi batizada não tinha ainda o entendimento do arrependimento, de tudo isso que foi explicado, ela poderia assim, se batizar de novo. Que eu fiquei realmente escandalizada, porque não sabia disso. Porém, na igreja católica, existem dois batismos, né? Você sabe disso. Sei. Que é o O batismo nascimento e a crisma. e a confirmação. Que é o quê? Para eles, o batismo quando a criança nasce, e depois, quando já tem o entendimento, se assim desejar, se faz a confirmação, que é o crisma. Aí eu falei, Léo, tá parecendo para mim uma coisa de igreja católica, que é a confirmação. Certo. Se a pessoa já adulta decidiu se batizar, Preste atenção. confessou, creu, professou, tudo direitinho como você falou. Porque a outra igreja vai exigir que essa pessoa se batize de novo. Porque aí entra no julgamento, de que o batismo dela não foi o batismo Mas esse aqui, é escuta. para fazer parte de uma... Ótimo. Mas vocês vão esquecer o seguinte, o objeto, que é a pessoa. Você entendeu agora? Por que eu digo que entra na malignidade da mentira? Vocês jogaram uma pedrinha para poder passar uma rocha sem vocês verem. Porque olha só, olha o que você está falando. É
lícito isso, é real, eu sei que existe. Mas todo mundo esqueceu. O grupo está assim, vem cá, peraí, por que está tendo essa discussão aí? Quero saber de você, não. Eu ouvi, senhor Felipe, o que o senhor falou. O que me impede? Então esse o que me impede, não existe nada. Então você entende, a sua convivência com Deus é a do eunuco. Como é que é? Qual é a palavra que estava lá falando? Que ele saiu jubiloso, não é isso? Sim. Jubiloso, eu esqueci de falar no grego é o seguinte, eu consegui. Isso você entende? Eu sou acrescentado no sofrimento, olha bem. Creu, se arrependeu e conseguiu. Isso, mas olha só, eu estou acrescentado, é isso que nós vamos ver, na morte desse homem. Por isso que batismo muitas vezes é usado para uma situação irreversível. Quer ver um exemplo? Eu, como me angustio por um batismo que eu tenho que ser batizado, como meu angustia deve ele vir, Jesus no Getsemane. Batismo é uma situação irreversível. Ou seja, eu estou caminhando para a morte. O carrasco está com um machado na mão. João Batista. Em termos gerais, um batismo. Ou seja, ele não tem como escapar daquilo ali. Lembra de Nick Cruz? Ele foi batizado pela gangue. Isso, já ouviu falar Quase em batismo? morreu. Sim. Batismo de seita. Não, batismo é assim, ó, irmão, você vai fazer para da gente, nós vamos batizar você, dá uma surra na pessoa, por exemplo. Isso é o batismo, ou seja, se você suportou isso aqui, é porque você não quer sair E do alguns, ambiente. inclusive, morriam. Entendeu, Tem a ver também Felipe? com os Você entendeu? Tipo assim, ó, eu quero que os irmãos compreendam, porque é muito profundo e uma coisa assim, o irmão está falando sobre batismo. Já essa semana eu li que um determinado autor, a filha dele estava na beira da morte. Aí ele já foi direto com um preparado para poder fazer o batismo. Caso a criança nascesse, estava com problema cardíaco. Caso a criança nascesse e não tivesse jeito, ia batizar para a criança não morrer. Mas então, lembra, jogaram as pedrinhas. E passa a rocha, não deixem que eles percebam qual é a função das trevas. Não é enganar? Não é enganar vocês? Alguém pode, as trevas têm poder para destruir fé? Não. Mas pode enganar vocês para que vocês apostatem dela. Então tudo isso, essa discussão, já viu o problema? Ninguém reparou e eu, onde é que eu fico? Por isso que eu não olho. Não estou nem aí. Pode quebrar o pau aí fora com dogmáticas. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, peguem o exemplo do eunuco e nunca mais esqueçam. O que me impede? Aquela alegoria toda que eu fiz da conversa dele, tem mais coisas, eu seria capaz de falar de uma conversa de 2 horas. Ele deve ter olhado sério para Felipe. Felipe, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. E detalhe, eu quero, então eu quero saber, há alguma coisa contra mim? Por quê? Porque eu sou etíope? Porque eu sou eunuco? Porque eu sou guardador e principal auxiliar de uma rainha poderosa profana ou simplesmente pagã? É por isso? Eu quero que você me diga o que me impede. Então o batismo, ele é assumido pela pessoa. Não, eu quero. Não é somente porque se eu não fizer isso, não vai adiantar. Eu quero porque eu vou professar para os meus amigos, agora Joyce e Felipe, escutem isso. Eu vou falar para as pessoas que estão me vendo, nunca mais vocês vão me ver retornar para essa velha prática. Há perigo, não há? Sim. Mas como todo mundo fala da boca, então aparentemente, eu não engano, o perigo não existe. Não é isso? É. Aparentemente, todo mundo, uma vez, os adolescentes me procuraram, estava tendo muita parafernália de situação, aquelas situações vergonhosas no meio dos adolescentes. De um grupo de adolescentes, em determinada época na minha vida. E eu virei e falei assim, conversando com um, eu falei assim, rapaz, é uma coisa, quando eu vejo eu já estou envolvido, você quer que isso pare? Você, quando chegar em você não vou praticar isso. É como, Jerônimo? Simples, você não vai praticar. Você não representa o todo. Você representa você diante de Deus. Você que se apresenta, ninguém vai chegar para você, isso aqui é o fulano. Quebre essa maldição. E as pessoas terão vergonha de chegar perto de você. Uns vão se constranger e vão até olhar o teu ato. Outros vão se afastar de você. Então agora nós compreendemos o que Paulo falava para Timóteo, não é isso? Timóteo, força a barra, porque quanto mais você purificar a igreja,
menos mentira e situação que corrompe a vida do outro que está tentando seguir, vai ter. Olha só, lembra que eu falei da palavra bapto, que é uma imersão temporária? Abram, por favor, em Lucas 16, 24. É coisa rápida, são 3 versículos, vamos ler, diferentes de cada livro, para vocês verem o significado de bapto. Só tem nesses 3 locais essa palavra. Por isso que eu digo que ela foi acrescentada para separar da palavra baptizo e baptisma. Ela foi acrescentada justamente quando esse homem grego escreveu a receita e queria discernir para as pessoas: olha, não tem a ver com a outra imersão não, tem a ver com essa só, que é da água fervente. Por quê? Agora eu vou explicar para os irmãos, porque o pessoal achava que a fervura, que era a coisa mais evidente, olha só, atenção, que a fervura que era mais evidente, Beth, era que era a essência principal. No entanto, por mais que a fervura se mostre fervura, você tem que retirá-lo dali. Então ele explicou, ele precisava dessa palavra para explicar o importante. É o baptizo, vai permanecer naquela conserva, jamais vai morrer. Jamais vai morrer. Lê para mim, Alessandro, lê para mim Lucas 16, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Onde está bapto aí? Molhe a ponta do dedo. É nessa parte. Molha a ponta do dedo e faz o quê? Não tem que levar para ele? Não tirou? Tirou. A palavra usada é bapto. Quer ver onde usou de novo? São 3 só que tem na Bíblia. Olha, João 13, 26. Essa é bem conhecida dos irmãos, mas ninguém percebeu. Ok? João 13, 26. Os irmãos falaram como os irmãos falaram, porque na verdade é uma coisa muito evidente na igreja batismo. É uma briga, sabe? É uma briga. E essa briga, quando eu falo essa frase briga, pode soar como uma desavença aceitável diante de Deus. Não, isso é maligno. Porque Jesus falava que os fariseus vedavam o quê para quem queria salvar? Não era a porta do reino dos céus? Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Lê para mim. Lê agora, Silvia, por favor, João 13, 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Onde está? Terminou o versículo? Não. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Onde está bapto aí? No bocado molhado. Ele mergulhou o pão, não marcou o pão, não voltou no vinho, não voltou de outra forma, mas foi retirado. Olha que coisa maravilhosa. Não a palavra em si que é inferior a baptizo, mas assim, de separar as coisas. Por quê? Porque eles explicavam, por isso que é bom, irmãos, quando você lê uma palavra, você precisa ir lá no grego. Perceba que aquela palavra ainda não é o suficiente para explicar. Então, o Senhor te revela. Ele revela isso. E a última, Apocalipse 19, 13. A última dessa situação de bapto. Se escreve assim mesmo, B-A-P-T-O. Bapto. 19? Apocalipse 19, 13. Joyce, pode ler? Então, pera aí, deixa eu ver essa chave. Aliás, não, perdão. Vou pedir, a sua tradução é diferente, não é, Miguel? Não, é mesmo. É a mesma? Vou pedir o Miguel para ler. A Joyce lê o próximo. 19, 13. Todo mundo achou? Só o 13. Só o 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isso. Lê, Joyce, repete o versículo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Certo. Lê, repete as coisas de novo. O santo tem diferente? Então, mas a do Miguel, lê, vai. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isso, o seu está salpicado, né, Joyce? Isso. Onde está bapto aí? No salpicado. Ou no tinto. Irmãos, quando fala de veste salpicada, houve contato
mas já não tem mais, pode ter até a marca, mas não tem mais. Foi temporário. Quando eu falei que é um sepultamento, eu quero entrar no mérito de ensino de batismo trivial, que fala assim, o batismo significa sepultamento. Você sepulta os seus pecados. Sim, tudo isso é verdade. Mas a explicação é que é o seguinte: quando você se batiza, esse ato, você está professando para todos que estão vendo que você nunca mais fará aquilo. Irmãos, alguém desenterra cadáver? Não é chamado de profanação, tirando algumas coisas da justiça? Sim, sim. É profanação. É uma coisa que não tem a ver só com religioso. O cadáver está enterrado, você está profanando, não se deve mexer em cadáver. É como se diz o pessoal fala, é o respeito pelos mortos, não é isso? Então, voltar às velhas práticas é literalmente desenterrar um cadáver, que a Bíblia fala. Desenterrar um cadáver. E isso é abominável diante de Deus. Coisas como, disso se diz o ditado, se eu não me engano, se não é na carta de João, é na carta de Pedro. A porca voltou ao quê? Ao seu espojador de lama, e ao cão o quê? Seu vômito. Seu vômito. A porca lavada, que ele fala assim, depois de dar banho, ela vai e volta para a lama de novo, depois de lavada. Então essas três são de báptico, né? Agora, Marcos 16:16. Eu não estou correndo não, que agora é mais objetivo. Marcos 16:16. Todo mundo. Marcos 16:16. Todo mundo achou? Sim. O Alessandro, lê alto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ótimo. Baseado no que vocês entenderam até agora, que não é superficial, é até eloquente, mas de dificuldade zero de entendimento. Quando Jesus fala assim, aquele que crê e for batizado, o que ele está dizendo com isso? Preste atenção, vocês ouviram aqui, segundo as Escrituras, o que realmente significa o batismo? Lembra do eunuco? Por que, se o ato é tão importante, por que não foi repetido? Aquele que não crê e não for batizado será salvo. Por quê? Tem uma explicação perfeita para isso. O que importa é só você crer. Certo, está no caminho certo, mas continua. Assim, o batismo é aquilo que você falou que é uma ordenança, tá? E isso aqui? Professar. Professar somente de boca, qualquer um pode, não pode? Mas quem é que conhece os corações? Sim. É uma Então, quando fala mudança assim, genuína, você tem que ter uma ótimo, transformação. então batiza, aquele que crê e for batizado, está dizendo, aquele que crê e mergulhar na água? Não. Que permanecer morto em Cristo. Isso. Aquele que crê, porque todos podem crer. Irmãos, sabe aquela parte do eunuco? Antes, tem a parte do encantador mágico, qual era o nome dele? Simão ou Dimas? Eu não lembro. Esse nome. Deixa eu ver aqui, só pegar aqui. Chamado Simão, isso mesmo. Sabia que ele creu? Não fala de batismo, não fala nada, ele creu. E abraçou a fé. Só que ele via que os apóstolos impunham as mãos, já leu isso? Estava no começo. E as pessoas recebiam o Espírito. Entenda bem, isso vai ser literalmente explicado pelas Escrituras depois, na sequência do estudo. E ele olhou aquilo e quis. Eu não estou falando de pecado, de ganância. Eu estou dizendo a resposta que o santo deu. Qual foi a resposta que você deu? Você, que aquele crê e for batizado. Qual foi a resposta que você deu? Aquele que creu e permanecer morto em Cristo. Isso, sepultou. Eu não quero. Eu não quero, não. Eu tô. Olha, quer ver? Aqui, olha. Lembre do que eu estou falando do encantador. Se eu tenho uma situação inconveniente, não importa qual seja, mas ninguém sabe, concorda que depois eu posso voltar para ela sem que ninguém também saiba? Sim. Pode ser qualquer coisa. Sim. É que eu não quero entrar em detalhes, mas um exemplo assim. Eu tive uma situação assim que é totalmente inconveniente e errada diante dos princípios de Deus. E eu
Olha bem, rejeitei. Só que ninguém sabe disso. Amanhã depois, o que acontece? Como ninguém sabe, eu vou poder ficar próximo dessa situação, disfarçadamente, fazer uso do meu pecado que outrora eu disse que não queria fazer, não é isso? E ninguém está sabendo. Mas quando eu conto, gente, ó, vocês me viram naquela situação? Rapaz, era isso, concordo que nunca mais eu vou poder chegar perto daquilo ali sem que alguém aponte. Eu disse, olha, mas tu não falou que você resistiu aquilo ali? Isso é batismo. Eu confesso uma coisa que eu não tenho como voltar. Claro que tem. Tem gente que não tem um pingo de respaldo de temor, sabe? Porque professor de boca. Então a Bíblia, quando fala assim, aquele que crê e confirmar, segundo o meu Pai, vai verificar, ou seja, a permanência, não é uma permanência temporal, assim, até o final, é uma permanência no coração. Fala, sabe? Está me fazendo lembrar dos que não podiam beber vinho por causa que o pai tinha falado. Os recabitas. Isso, bem lembrado. Bem lembrado. Vou até citar esse exemplo, quer ver? Olha só, no trecho de Jeremias, irmãos, olha, não vou lembrar, mas está entre o 20 e o 30. Os recabitas eram um povo de Moabe. Esse povo, Moabe tinha sido quase todo exterminado devido aos seus pecados. Olha, é interessante a citação do sangue. E eles falam assim, ó, nós não queremos ser exterminados. Então o que aconteceu? O pai deles, Recabe, que não é citado na Bíblia, não aparece ele na Bíblia, fala assim, olha, para vocês não serem exterminados, façam isso, se humilhem, não comprem terreno, não é isso? Morem em tendas, então isso aí vai ser já um sinal para vocês, que vocês são um povo humilhado diante de Israel. Mas ainda tem outro sinal, nunca bebam vinho. Esse é o pior, ou seja, vai ser um sinal de vocês, é particular de vocês, nunca beberam vinho. Aí Jeremias, fala assim, Deus fala para Jeremias assim, pega esse povo. Gabriel. Pega esse povo. Pega esse povo e leva para dentro da câmara. Olha só, leva para dentro da câmara lá do templo. Eles já não podiam entrar, porque não era do povo de Israel. Aí, eles vão para dentro do templo e já ficam contentes. E Jeremias leva assim, ó, dá licença, minha autorização. Vai entrando pelas câmaras do templo, vai entrando, até que tem uma mesa. E coloca vinho na frente deles. Eles estavam muito contentes. Eles estavam muito contentes mesmo com tudo, de ter sido recebido pelo profeta Jeremias. Só que quando colocou vinho, ele falou assim, não. Não é assim? Nós não somos enganados pelas tapinhas nas costas, dentro da agremiação religiosa. Não é assim que se faz quando eu quero conseguir alguma coisa de alguém? Eu elogio. Eu falo, ó, você é um cara, toda uma manipulação. Mas eles lembraram, ó, nós podemos estar dentro do templo. Nós podemos estar aqui num lugar que ninguém entra. Olha a dignidade com que nós estamos sendo tratados. Olha a honra. Mas quando apresentou o erro, não, nós prometemos a nosso pai, nós prometemos a ele que jamais colocaríamos vinho na boca. Olha o símbolo, foi bem citado pelo Alessandro. De que adianta eu cumprir regras se na hora que apresento uma coisa que eu desejo, eu esqueço da minha profissão de fé? Exemplo, a banalidade do pecado no meio das pessoas que se dizem servir a Deus. A banalidade. Banalizam um pecado e todos vão praticá-lo. E não vão nem lembrar que aquilo é errado. Sabe por quê? Porque os que estão acima de mim, os quais me autorizaram a me batizar, fizeram que eu cumprisse todas as regras, não me falaram. Porque eles mesmos nunca praticaram isso. De que eu estava professando uma coisa que jamais deveria voltar. Então, quando você chega a se batizar, se você passa por uma surra muito grande, você cai no chão e é chutado, arranca um dente teu, tu está provando que é o seguinte, pode me bater para me massacrar, mas se eu ficar vivo, eu quero fazer parte. Entenderam? Se não entenderam, eu explico de novo. Batismo é isso, eu assumo diante de Deus baseado num versículo. O que nós vemos agora foi quem crê e for batizado, não é isso? Então, quem crê e realmente o Senhor fala assim, ele realmente quer, como eu nunca. Fala, Beth. Não, voltando, que eu ia até falar, mas eu estava procurando o versículo quando o menino achou. Que quando fala assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
porque assim, houve uma situação numa determinada pessoa, aceitou Jesus, a pessoa assim, de forma que a gente fala, né? Se arrependeu, creu e tal, mas como estava com câncer, no leito de morte e tal, não teve assim, a oportunidade para descer água, batizar e tal. Certo. Mas isso não impede, né? Porque o batismo, como você falou, que é uma ordenança, não é isso? Quando você crê no coração, né? Falou assim. Então a pessoa, a dúvida, né? Eu estou entendendo. Está salva, né? Porque não teve oportunidade antes, talvez não conhecesse. Se Jesus fala, aquele que crê e for batizado, depois não cita o batismo, ele estava citando o quê? O que é mais importante? O ato é importante, não é isso? Isso. Mas o ato é somente para que saia uma coisa da sua boca, concorda? Não é isso? O símbolo acontece, mas o que é recebido diante de Deus não é o símbolo. Porque o símbolo... Ele não diz que não crê, ele não será. Não. Então, olha bem, o que é recebido é o crer. Então, quando você crê, a palavra batismo está inclusa. Por quê? Porque se Jesus falou assim, eu tenho batismo para ser batizado, e como me angustia, falava da morte dele. Olha só, é um batismo, ou seja, não tem como, eu tenho que executar isso aqui, eu tenho que prosseguir. Então, o ato de descer as águas é santo. Tipo assim, foi dado à igreja, mas seguido de uma coisa que o Senhor vai observar no coração de vocês. Se eu tiver a condição de fazer isso. Mas não sou eu que meço isso, esse é o problema. O Senhor vai visitar, mesmo daquele do eunuco, ele vai visitar. Por isso que Filipe falou o quê? É lícito sim, é permitido, não tem nenhuma. Se crês, não está dizendo que se não crês não é permitido. Se eu fosse, você não faria, se você não quer. Se você quer fazer só porque você quer fazer parte. Porque o batismo, voltando ao início, faz você fazer parte de quê? Das cadeiras. Está explicado. Lê para mim Romanos 6:3. Eu não vou nem ler. Efésios, que a Roberta já citou, há um só batismo. Mas a doutrina, lembra que a doutrina lá em Hebreus fala a doutrina de batismos, por causa da palavra. Olha só, e Romanos vai falar, não, Romanos 6, não, Efésios foi o que você citou, que há um só batismo. Mas Romanos 6:3. Romanos, capítulo 6. Terminar de falar de Simão. Então Simão quis, pode deixar aberto aí, Simão, ele quis comprar. Mas ele tinha crido. Pedro fala assim, o teu dinheiro seja para o quê? A tua condenação. O homem, aí começa a xingar o homem. Assim, ele fala assim, você é um corrupto. Um exemplo, as palavras são outras. Olha o que você está fazendo, que você não tem vergonha nessa cara, não. Você se introduziu, você entrou no nosso meio, mas o seu coração, tem uma palavra que ele fala, que tem a ver com perfídia, um coração maligno, não, Rapina. Hã? Não, mas tem um nome, dentro do original, que ele fala assim, como se fosse assim, tem o maligno e tem o coração. É uma palavra diferente, mas se relaciona a isso, ou seja, o teu coração é perverso. Olha a perversidade que está dentro de você. Aquela parte de Simão era o que eles estavam protegendo a igreja. Que a pau é tua, rapaz. Você está achando que você vai entrar aqui no meio e você vai querer mudar com a tua malignidade? Ou seja, tu acha que o teu dinheiro vai poder fazer com que você tenha lucros aqui dentro? Que ele era um encantador, não é isso? Lê para mim, irmã Elizabeth, lê para mim Romanos 6:3. Por não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É isso. Isso. Então faz o seguinte, lê do 1, por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Deixa eu só explicar isso aí, porque então é uma graça. Sabe que a graça é um imerecimento de purificação que você não merece, o Senhor concede, ou seja, você vive por graça. Ele estava naquela pregando o seguinte, então quanto mais a gente pecar, a gente pode pecar, porque quanto mais pecado, mais o quê? Maior a graça. Maior a graça, sim. Quanto mais o nível do pecado, e não o pecar voluntariamente. Então Paulo está explicando, olha, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante, ou seja, quanto mais eu peco, mais graça de Deus eu tenho. Não é assim que estão vivendo? Eu posso praticar o que for, mas a graça de Deus, graças a Deus pela graça, porque eu vivo na graça, eu posso fazer tudo porque eu vivo na graça. Aí continua, Beth. De modo nenhum. Certo.
nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda? Aí vai começar a explicação do batismo. Ué, se nós morremos para o pecado, olha aí a frase, não precisa explicar. Como vamos viver nele ainda? Ué, se nós morremos para ele, isso não é? Não está falando do batismo? Se nós morremos no batismo em si, aquilo que Deus visita no coração, e não somente o ato de mergulhar. Muitas pessoas praticam bapto. Entra pecador molhado, não, entra pecador seco, sai pecador. Mas não, é sério, essa frase tem procedência. Não há arrependimento, não há nada. Aí continua, Beth. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Continua. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso. Quando fala sepultados na sua morte, ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte e não na sua vida. Ele está dizendo o seguinte: você quando se batizou, você professou, ainda que qualquer coisa me aconteça. O eunuco não leu os sofrimentos de Cristo? Poxa, era para ele ter ficado horrorizado. Eu quero essa vida nada? Não, eu quero. Quer dizer, Felipe, que eu posso fazer parte desse sofrimento com este homem? Jesus, você disse, sim, você pode. Eu quero. Entenderam agora? Isso, eu quero. Mas olha só, você tem certeza? Aí entra a palavra capciosa. Estou pegando. Você tem certeza, irmã Elizabeth? Com terno tem. Aí a Beth responde segundo a graça que lhe foi dada. Sim, eu quero. Olha só, a pergunta não tem o nível da resposta. Você realmente quer? Por quê? Porque eu tenho direito de fazer essa pergunta, mas eu estou no seu coração para medir. Mas quando você profere, sim, eu quero. Porque eu lembro a vida de pecado que eu tinha. E agora foi anunciado que eu posso ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Para quê? O 4, Sandro, lembra na tua tradução. O 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Lê pula 7. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Lembra? Lembra que a palavra de Deus exorta que quando você diz querer o reino de Deus, você comprou, nós falamos isso no estudo passado, não é isso? Você quebrou um contrato com as trevas. Você assumiu as trevas, falam assim, exemplo aqui, Joyce, se você sair de perto da gente, todas aquelas coisas boas para você, tu não terás mais e nós vamos retaliar. Ela, a Joyce, olha e lê Isaías 53 e vê lá como estava desfigurado o seu rosto. Pelo seu sofrimento foi sarado. E pior que Isaías fala, mais do que o Evangelho fala. Depois você vê em casa 53 e fala assim, salvou a muitos, rendeu ao Pai a todos quanto o viram e creram. Está lá dito. Aí você olha e fala assim, Felipe, alguma coisa vai me impedir de eu querer isso? Porque eu não estou querendo grandeza. Grandeza eu já tenho. Eu estou querendo isso. O que anula a minha grandeza. Eu me maravilhei achando, eu desconfiei que não era de um homem como eu que ele estava falando. Mas se eu posso ser participante disso, porque Felipe falou de Cristo para ele, eu quero. Então, por favor, tem água aqui. Vai me batizar? Sim. É lícito, porque você crê. Vamos dar para você crer de todo o coração. E foi batizado. Felipe vai embora e todos que estão aqui seguem. Não é assim. A vida jubilosos, perdendo tudo. Não seja uma causa, uma regra. Sendo afrontados. Dúvida, pessoas duvidando da sua fé. Não é da sua fé de julgamento assim, que você pratica um monte de coisa horrível e você quer dizer, não, duvidando da sua fé mesmo, de integridade, de querer dar o reino de Deus. Por isso, Marcos diz, aquele que crê e for o quê? Confirmado, como o Sandro diz, será salvo. Mas aquele que não crê, basta não crer. O não crê não precisa de confirmação. Por isso está lá, não crê. Ele não crê, não precisa de nada. Mas o que crê, confirmou isso diante de Deus. É como fazer assim, olha, vou encerrar aqui. E a gente continua na semana que vem. É como falar assim, Senhor, eu me apresento diante de Ti que conhece todas as coisas.
eu me arrisco a me apresentar diante de Ti e dizer, Senhor, não quero mais. Não quero. Eu não quero mais essa vida. E você sabe o que acontece quando a gente pratica alguma coisa que denota um retorno? Que isso não é impossível. Dá uma tristeza tão grande. Por isso que eu perguntei se os irmãos lembram do batismo. Poxa vida, eu professei que jamais voltaria a essas práticas. Há um arrependimento muito grande. Jesus, quando molhou um bocado ali, falou assim, olha, eu me angusti por dizer a vocês, um de vós vai me trair. Eu conheço todos vocês, mas um de vós vai me trair. Essa traição de Judas, pense bem, é a mesma quando você professa diante de Deus e retorna às velhas práticas. Só para encerrar, quantos traíram Jesus? Citado por Jesus, é isso? Mas na verdade todos traíram Jesus. Todos. O segundo foi quem? Fala? Pedro. Pedro. A partir do momento assim, jamais vou negar o teu nome. Pedro. O que você está dizendo não procede. Antes que o galo cante, você vai me negar, não vai ser uma vez, não. 3 vezes. Ambos não traíram Jesus, só que um foi chorar amargamente pelo que tinha praticado, ou seja, ele lembrou da profissão de fé dele. Lembra antes? Para onde iremos nós? Não foi Pedro representando todos os irmãos? Só tu tens para a vida eterna então. Olha o baptizo. Aí. Já Judas não. A Bíblia fala que Judas sempre foi do maligno, tanto que aconteceu uma coisa inédita na história da humanidade. Satanás entrou nele. Satanás, não diz um espírito maligno, não. Satanás entrou nele. E entrando em Judas, Satanás, Jesus falou assim, vai lá, faz o que você tem que fazer. Falou para quem? Para Judas? Ele falou para Judas, vai e faz o que você tem que fazer? Não. Para quem estava guiando ele? Para quem estava guiando? Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. E assim que a gente acabar de orar, nós vamos cantar 3 louvores e principalmente com muita alegria por agradecimento de que a explicação não vem da pessoa que está dando a escola, mas vocês a recebem de graça pela palavra. Então memorizem, não com uma memorização para decorar, ou seja, para eu guardar, mas uma memorização no coração, porque quando vocês precisarem, o Espírito Santo vai tirar do coração, vai fazer vocês lembrarem disso. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Agradecidos somos, Pai Santo, por tamanha benevolência com relação à nossa vida. Senhor Deus, uma imensa bondade a qual nós não merecemos, de termos, Senhor Deus, a oportunidade, o privilégio de entendermos a santa palavra do Senhor, aquilo que sai da sua boca. Pai amado, obrigado pelas vidas que têm acompanhado esse estudo por necessidade, Pai, e não simplesmente por uma curiosidade. Pai querido, que tudo que está sendo falado aqui seja, Senhor meu Deus, multiplicado nos corações, que haja tristeza realmente segundo o Senhor, que haja, Senhor meu Deus, retorno das velhas práticas, Pai Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que continue nos guiando, Pai, segundo a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Sentar, vamos cantar. Eu coloquei a letra para os irmãos aí. Deixa eu me virar aqui, que é tanto calma. Então hoje pelo menos dá para acompanhar. Nós vamos começar com essa primeira, creio. A irmã Beth já ouviu essa música? Já? Ah, essa conhece, né? Não, nunca tinha ouvido, não. Ouviu? Ah, não ouviu, mas já nunca tinha ouvido não, né? Então ela fala de fé. Diz assim, ó. Podemos? É. Joyce me ajuda, tá? E da luz
Quem está caído se levanta pela virtude que a palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como um mel, fala lá no céu, é a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abrir, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. E Daniel, creio em Daniel na cova dos leões. Não tinha medo nem amargões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce. É a palavra santa do Senhor. A segunda é Jesus prevaleceu. Alguém conhecia essa música? Ciro conhecia? É da época boa, 1991, 92 por aí. Diz assim, ó. Aleluia, Jesus venceu a morte.
E a última. Com Deus nós somos uma nação. Diz assim, ó. Essa luz eu vou irradiar.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia.